O nosso lema será operário da caridade. Nossa obra ninguém deterá. No Evangelho do Cristo, aprendemos a amar e sofrer. Por amor fazemos isto, para as graças de Deus merecer. Mocidade espírita cristã, somos fortes na luta do amor. Trabalhamos com muito afã para vencer a miséria e a dor. Nos caminhos da caridade haveremos de encontrar espinhos, mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Mas com Jesus na verdade jamais ficaremos sozinhos. Querido Pai Celestial, que a Tua infinita misericórdia nos ilumine, nos ampare e nos proteja. Que o Teu amor incondicional por nós, a cada dia, possa nos fazer enxergar o quanto é importante nós também sentirmos e espalhar esse amor, para que o que estiver acontecendo à nossa volta não venha nos atingir, tirando a nossa calma e o nosso propósito de fazermos o bem a quem quer que seja. Que lembremos dos exemplos do nosso querido irmão e amigo Jesus, que aquele que nos agredir, que ofereçamos a outra face, porque não é o que vem de fora que nos atinge, mas o que sai de dentro da gente é o que vai fazer a diferença, porque aí sim estaremos comprometidos conosco mesmo. Que o Senhor, querido Jesus, possa sempre nos livrar desse mal, que sejamos sustentados por esse amor, que possamos fazer a nossa parte, se desejamos viver um mundo melhor. Quando a gente se propõe a conversar com o Senhor, o nosso espírito se enche de paz e esperança. A Tua luz é tão intensa que nos envolve. E é assim, querido Jesus, que queremos viver. Que quando chegarmos perto de alguém, esse alguém possa se sentir em paz, alegre, confiante, perto da gente. Assim como acontece com a gente quando estamos com outras pessoas. Não importa o que estejamos passando, mas que acreditemos sempre que é essa vida que queremos para nós. Um dia de luta, mas que ao chegarmos ao final do dia, estejamos com a nossa consciência tranquila. É o que desejamos para nós e para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Obrigada, querido e amigo Jesus. Que assim seja, Senhor. Boa noite, irmãos. A leitura do nosso Evangelho dessa noite está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos dar início, né? Nosso capítulo é intitulado como Amai os vossos inimigos. Primeiro, eu gostaria de passar o que significa a palavra inimigo. Inimigo é aquele que não é amigo. É aquele que está, digamos assim, em oposição. É aquele que não é amigo mesmo, que não partilha dos mesmos hábitos, dos mesmos gostos, né, das mesmas intenções. Então, esse é o inimigo. Bom, e Jesus, que no capítulo anterior nos exortou para que amássemos uns aos outros, agora ele pede para que amemos os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, bom, se ele é inimigo, se ele pode ser considerado como inimigo, ele já está em um campo oposto. Como nós vamos conseguir amar este inimigo? Como e por que nós devemos amar esse inimigo? Vamos lá, que aqui tem a resposta. Dentre os tópicos que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre retribuir o mal com o bem, vamos falar também dos inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E temos as instruções dos Espíritos, nossos queridos irmãos, nos falando sobre a vingança, o ódio e o duelo. Bom, retribuir o mal com o bem. Isso às vezes parece tão difícil. Quando alguém te faz algo que você considera mal, né, aquilo te magoou, te feriu de alguma forma, no primeiro momento, a gente pensa, como eu vou retribuir a esta pessoa, a esta ação com o bem? E mais, por que eu devo fazer? Devo assim fazer? Lá em Mateus tem uma resposta, né? Ele já começa nos clareando aqui o porquê. Diz assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, Jesus nos falando, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fareis mais do que os outros? Não fazem os outros tantos os pagãos? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Bom, ele já nos deu aqui uma resposta para aquela pergunta que eu lancei no início, né? O porquê? Por que nós devemos fazer isso? Se é algo tão difícil para nós ainda, por que nós temos que fazer? Por que ele nos orienta, né? Nos exorta para que amemos os nossos inimigos? A resposta está aqui. Para que sejamos considerados filhos do vosso Pai. Né? Nosso Pai. E ainda continuando em Mateus, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus,
não entrarei no reino dos céus. Olha outro motivo aí. Afinal de contas, todos nós queremos entrar no reino dos céus. E Lucas continua falando do assunto. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que só as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, nós vimos aqui que toda a palavra nos leva a amar os nossos inimigos. Se quisermos ser considerados filhos de Deus, se quisermos herdar o reino dos céus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. É algo tão, digamos assim, tão nada fácil de se fazer, não vou dizer difícil, né? Mas não é fácil de fazer. Né? Por quê? Nós temos que vencer a nós mesmos. Vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, né? Vencer o nosso amor próprio, ser humilde, perdoar. Porque só quem perdoa consegue amar. Então, são coisas, assim, nada fáceis para nós ainda. Seria, no caso, como eu posso dizer, a aplicação desse princípio da caridade. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia, que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a assimilação e a repulsão dos fluidos. Se nós encontramos com alguém a quem a gente ama, a quem a gente considera, a quem a gente estima, nós vamos assimilar, nós vamos receber os fluidos que são emitidos naquele encontro, naquela troca. Mas se é alguém que não é assim tão querido, automaticamente nós vamos ter um posicionamento de repulsa. E aí, quando a gente toma essa posição, a gente já se fecha, já se arma de uma forma que a gente não consegue mais ouvir com bons ouvidos, olhar com bons olhos para aquela pessoa.
E tudo que aquela pessoa venha a fazer ou falar, nós começamos a entender como se fosse para nos ferir. Aí, o que acontece? Entramos na posição de, como eu posso dizer, na posição de defesa, se não de ataque. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Não é isso que Jesus quer. Não, quer dizer, se a gente conseguir, ótimo. Mas não é isso que ele determina, que ele passa para a gente. Ele quer, pelo menos, que a gente perdoe, que a gente dê uma nova oportunidade para uma nova partida, um novo ponto de partida, para uma nova caminhada. Afinal de contas, quando uma pessoa pratica uma má ação ou tem uma má palavra para alguém, isso não é suficiente para a gente julgar, para a gente visualizar toda aquela pessoa, todo aquele ser. Aquilo é apenas uma prática, apenas um ponto, uma fraqueza, um momento de invigilância. E ele teve aquela má conduta. Então, partindo deste princípio, todos nós temos a obrigação de considerar esse irmão, de considerar o conhecimento que ele tem, de considerar quais são os seus valores, qual é a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o que ele conhece de Jesus. Se a gente fizer assim, uma breve análise dessa pessoa, nós já vamos começar a mudar a nossa postura em relação a ela. Vamos continuar aqui, senão a gente já acaba falando tudo. Amar os inimigos, portanto, não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração, de modo, o capítulo 12. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-lo em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai-vos os vossos inimigos. Bom, aí aqui nós vimos que não devemos ter condições. Não, eu te perdoo, mas não quero mais falar com você. Eu te perdoo, mas não quero mais sequer ver você. A gente ouve muitas coisas assim. Eu te perdoo, mas para isso você vai ter que ir lá pedir desculpas em público pelo que você fez.
Não é isso que Jesus quer. Esse perdão, ele é interior. É o seu sentimento para com aquela pessoa. É abrir o seu coração. Dar àquela pessoa uma nova oportunidade. Se dar uma nova oportunidade. Né? Ele diz aqui, é socorrê-lo em se apresentando a ocasião. Se houver necessidade, vamos socorrer. Aqui do outro lado fala da questão de não humilhar. Não humilhar aquela pessoa por aquele mau ato, por aquela mal palavra, né? É retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem, por quê? Se você retribui o mal com o mal, você só agrava a situação. Você cria ali um mal-estar, uma situação de violência, uma situação de ódio, né? Dificulta, inviabiliza o entendimento entre os envolvidos. Ao passo que, se você retribuir o mal com o bem, você está colocando ali um pontinho de luz. Você está jogando ali a semente para que ela venha florescer. Você está jogando, criando ali uma oportunidade de entendimento com aquela pessoa. O ódio não expulsa o ódio. Então não tem por que você retribuir o mal com o mal. Não tem por que você retribuir o ódio com o ódio. Só quem pode expulsar o ódio é o amor. Lá no item 4, nós temos assim: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Parar aqui no meio do parágrafo para a gente comentar. Bom, está falando aqui que esses inimigos, essas pessoas que são consideradas inimigas, elas, para aquele que se sente ofendido e que acredita em uma única vida, entende que tudo acontece somente nesta vida, ele acha que aquela pessoa é assim, o fim do caminho dele, ele tem que tirar aquela pessoa de sua vida. Chegando muitas vezes a matar esse inimigo. Mas nós temos aqui a questão da vida presente. Nós não podemos esperar tudo nesta vida. Nós sabemos que nós temos um passado. Nós temos vidas passadas. Nós já convivemos com pessoas. E agora nós estamos reencontrando essas pessoas. Nós teremos vidas futuras. Se você vai lá e extingue essa pessoa da sua vida, e depois? E numa vida futura? Numa vida pós-túmulo, o que vai acontecer? Você vai reencontrar com aquela pessoa. E o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 15, capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: se é para essa vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então ele diz que se nós colocamos nesta vida a única esperança em Cristo, vou ler direto aqui da Bíblia que fica melhor. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. É lamentável. Porque se nós colocarmos toda a esperança em Cristo nesta vida, como nós vamos resolver uma situação dessa?
Nós vamos dizer que tudo tem que ser resolvido aqui, e acabamos fazendo coisas que vão agravar a nossa caminhada, fazendo coisas que vão dificultar a nossa evolução espiritual. Continuando aqui. Daí o desejo de vingar-se. Se você acredita que tudo se resolve aqui, você tem que resolver aqui. Aí você vai lá vingar do outro. Crente que você está resolvendo a situação. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Às vezes você não comete a vingança, mas você fica quieto ali, torcendo para o fracasso do outro. Esperando que alguém faça alguma coisa para você ir lá dizer, viu? Não disse? Para o crente, né, para aquele que acredita, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Aquilo que eu falei, a vida atual é aqui, é o ponto. Mas nós temos o anterior e teremos o depois. Nós espíritas sabemos disso. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Então, esse inimigo, esse suposto inimigo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento de crescimento em nossa vida. É através dele que nós vamos desenvolver em nós a tolerância, a humildade, o perdão, o amar ao próximo, certo? Então, ele é um instrumento. E quando disse aqui dessa questão da destinação da Terra, nós sabemos que a Terra ela é um planeta de provas e expiações. Sendo assim, nós vamos encontrar pessoas ainda dispostas a fazer o mal aqui, sim. Estamos aqui para vencer exatamente isso. Certo? O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera-se inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltaria e rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Se você colocar numa situação de igual, qual a sua vantagem? Certo? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos descer ao nível naquele momento do insulto, naquele momento do atrito. Até porque questão de momento faz com que nós acabemos fazendo coisas que não devíamos. Então, manter a nossa posição, manter a nossa vigilância, manter a nossa oração, né? Tirar de nós, né? Tentar tirar, curar, acertar aí esses sentimentos que pesam no nosso pensar, que pesam no nosso agir, né? Que nos prendem a essas pequenas coisas. Sentimentos de ódio, de intriga, de vigilância, vou ficar vigiando a vida daquela pessoa para saber se ela vai me atacar ou não. Eu esqueço da minha vida. Certo? Nós devemos fazer das nossas atitudes uma fonte de semeadura de paz.
de oportunidade de crescimento para todos. Temos que ter em mente que nós não devemos ser a pedra de tropeço para ninguém. Muitas vezes a gente fica ali em atrito com aquela pessoa, alimentando aquela picuinha, fazendo aquela coisa que às vezes é tão simples, é pequena. A gente faz com que aquilo cresça ao ponto de impedir o nosso crescimento e o crescimento do outro. Por quê? Como assim? Porque com essas atitudes nós vamos também despertar no nosso irmão, naquele chamado inimigo até então, sentimentos que vão prender, vão impedir a sua evolução, vão impedir que ele melhore. Olha, ele já é o todo errado. Ele já se sente em situação inferior a você. Você ainda fica ali, humilha, vigia, instiga. Essa pessoa, a gente pode acabar atrapalhando o crescimento dela, sim. Agora, deixa eu ver onde é que eu estou. Pede também que não se comprazer em humilhar o inimigo, e sim buscar o entendimento. Todas as palavras e gestos nossos devem contribuir para o entendimento. Muitas vezes nós amamos a pessoa, nós não amamos o que ela faz. Se a gente tem consideração aquela pessoa, se nós consideramos como um irmão em Cristo, ponto de partida, se nós consideramos isso aí, nós temos a obrigação de dar uma segunda chance. O ódio, ele é prejudicial tanto a quem o recebe, quanto a quem sente. Porque a gente fica, tudo é pensamento. Se a gente fica daqui, odiando o outro que está lá à distância, ele recebe esse ódio. Ele recebe essa vibração de ódio. E a coisa fica cada vez mais acirrada. E aquele que sente o ódio, ele adoece. O ódio corrói a alma, corrói os bons pensamentos, corrói as boas ações, as boas palavras. Tá? Grande parte dos nossos conflitos íntimos são gerados pelo ódio, que provoca sentimentos que repulsam o amor. É o que eu falei antes. Esses sentimentos que são gerados através desse ódio, eles impedem a vibração de amor. Eles impedem o crescimento. Eles impedem que avancemos na nossa caminhada. Nos afastam de nossa própria essência, a nossa essência divina. E Deus é amor. Quando nós nos afastamos disso, desse ponto, quando nós nos afastamos de Deus, nós temos a nossa personalidade adulterada. E isso não é bom para nós. Isso nos faz pensar coisa que não queríamos pensar. Isso nos faz agir de maneira que não deveríamos agir. Nos afastam de Deus, né? Esses sentimentos como a irritação, a incompreensão, a ironia, que é a coisa mais provocante do que a ironia. A agressão, a ingratidão, o orgulho, a vaidade, o desejo de perseguição, de vingança e até de extinguir a vida do outro. Isso causa danos profundos em nosso espírito. Vamos falar agora dos inimigos desencarnados. Bom, lá atrás eu disse que as pessoas que acreditam, em uma única vida, investem tudo nessa vida presente, elas não esperam que após a passagem para o mundo espiritual, a vida continue. Então, para eles, tirou a vida do inimigo aqui nessa vida, está tudo resolvido. Só que não. A vida continua. O além-túmulo existe.
Nós sabemos aí do projeto divino maravilhoso, perfeito, perfeitíssimo de nosso Pai Jeová, que é a reencarnação. E até reencarnar, as pessoas, os espíritos, ficam no mundo, no mundo da erraticidade. E o que acontece com esse seu inimigo que está ali desencarnado? Será que ele esquece você? Será que ele tem acesso a você? Será que você realmente se livrou dele? Vamos ver. Ainda outros motivos têm... Exatamente. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com o seu inimigo. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela o decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Quando eu disse que a vida, né, para quem tem esse conhecimento, consegue considerar que a vida é apenas um ponto, esse ponto está aqui. Essa pessoa está nesse estágio, neste momento, nesta encarnação. Isso não quer dizer que ela vai permanecer assim. Assim como a criança se corrige de alguns erros, de algumas coisinhas, ela amadurece, esse irmão também tem essa oportunidade. E se ele não conseguir isso nesta encarnação, nós sabemos que existem outras oportunidades. A reencarnação está aí. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Só. Então, qualquer coisa que você faça em nome dessa vingança, ela não vai resolver a situação. Ela vai transferir esse problema, essa situação, para um outro momento. Esse irmão desencarnado, ele tem acesso a você. Ele vai continuar sentindo o seu, se não aumentar o seu ódio, a sua vingança. Nós temos aí nas nossas reuniões mediúnicas irmãos que estão assim há anos sofrendo com aquele ódio, buscando aquela vingança, perseguindo o outro que já desencarnou, já encarnou de novo, e ele está lá preso naquilo. E isso vai refletir sobre a vida do encarnado. Porque assim acontecem os chamados processos de obsessão. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Aquilo que eu falei, irmãos que já desencarnaram e que permanecem com esse sentimento. Por quê? Porque ele sabe, ele acha que ele desencarnou exatamente por conta daquele que o matou, digamos assim. Certo? Isso alimenta o ódio, não extingue o ódio. Essa morte que nós conhecemos aqui, ela extingue só o corpo material. O corpo espiritual permanece. E com ele, em seu perispírito, permanecem as lembranças, os amores, as dores, as mágoas, o ódio, o desejo de vingança também, já que ele se encontra numa situação de sofredor por conta da situação. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que,
mesmo ao seu malgrado, não se encontre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo. Exatamente. Né? Quando há mudança de comportamento aqui, tudo muda na sua vida. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui um instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. E eu anotei aqui aquela passagem de um provérbio que diz que quando agradam ao homem os caminhos, quando agradam ao Senhor os caminhos de um homem, reconcilia com ele seus próprios inimigos. Isso está em Provérbios 16. Nunca nos livraremos de nossos inimigos, de nossas inimizades, sem que antes os amemos. Mesmo que para isso seja preciso várias encarnações e reencarnações. Então, não basta fugir, não basta ignorar, não basta fazer de conta que perdoa. Precisamos aprender a amar. Jesus já nos disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Só assim nós vamos nos livrar desse inimigo. Por quê? Porque ele vai deixar de ser inimigo, passar a ser amigo. O ódio é destruidor pela sua própria natureza, enquanto o amor é construtivo. Sua força é redentora e tudo transforma. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Vimos, né, que aquele que desencarna, ele continua sendo nosso inimigo. Então, nós podemos ter inimigos tanto encarnados quanto desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, e por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, proceder com relação aos encarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais e ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Isto é, pela caridade, e esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os conduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Falando aqui dos demônios, né? Nós sabemos que os demônios, eles são espíritos criados pelo nosso Deus, assim como nós. Simples e ignorantes. Só que esses irmãos, esses espíritos,
eles optaram, digamos assim, mesmo que inconscientemente, eles optaram por permanecer na ignorância. Eles optaram por caminhar contrariamente às leis de Deus. Por isso, muitas vezes, eles são vistos assim, né? Como essas almas dos homens perversos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E aí nós vamos ler uma passagem de Mateus em que Jesus nos fala isso. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, e que se contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Daí, aquele que vos pedir, e não repilais aquele, dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Como assim? Se alguém lhe bater na face direita, apresente-lhe a outra. Como assim? Dando-lhe a outra face, a outra oportunidade, para que ele não faça da mesma forma. E se ele fizer de novo? Está na Bíblia. Perdoar-lhe 70 vezes 7, infinitamente. É isso que Jesus quer de nós. Dar a outra face é dar essa outra oportunidade. Oferecer um novo ponto de partida. Uma outra caminhada. Quem sabe dessa vez vai ser assertiva. Os preconceitos do mundo, todos o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Aquele cujo senso moral não se acha além das paixões terrenas. Voltamos àquela passagem de Paulo, quando o apóstolo Paulo nos diz, né, que aquele que espera em Cristo apenas nessa vida, né, é dos mais lastimáveis, né, dos homens que mais merecem lástima. Por quê? Porque ele desconhece tudo isso. Aqui de novo, olha, eu vou repetir. O homem, né, retribui a injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Naquela época, eles não tinham consciência de vida futura. Para eles era tudo ali. Tudo se resolvia ali. Então tinha que ser por olho, isso mesmo, olho por olho, dente por dente. Se fez, recebe. Né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Só que para a nossa salvação veio Jesus. E Jesus nos mostrou uma outra concepção de vida. Jesus nos apresentou o amor. Jesus nos falou sobre as vidas futuras. Nos falou sobre a reencarnação. Nos mostrou que nós temos um objetivo maior do que apenas essa vida. Nos mostrou que todos nós caminhamos rumo à perfeição. E que todos nós vamos chegar a essa perfeição um dia.
São muitos os exemplos que nós temos de espíritos que conseguiram. Estão lá, são espíritos puros. Hoje trabalham para a salvação nossa, salvação da humanidade. Nos conduzem nesse caminho. Nós temos o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo disso. Está conosco, nos conduzindo nessa caminhada para que nós possamos chegar um dia a sermos espíritos puros. Então, veio Cristo e disse: retribui o mal com bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Ele não tem essa visão. Realmente, suportar um insulto é muito maior do que uma vingança. Você vai ali, prepara a vingança, vinga, acabou. Né? Pensa que acabou. Agora, você suportar, você ser forte o suficiente, você se manter em vigilância, em oração, para você conseguir vencer aquele insulto, superar aquele momento, isso é muito mais grandioso. Isso é uma demonstração de, como eu posso dizer, de grandeza, digamos assim. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco o outro que manda que arranque o olho quando por causa de escândalo, levando o ensinamento às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa por uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos, nos interesses e no amor próprio. Daí venho repetir-vos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelos pensamentos acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E aí nós lembramos aqui, né, que somente a fé na vida futura e na justiça de Deus foi essa vida futura que o apóstolo Paulo nos falou lá naquele versículo. Infeliz do homem que espera em Cristo apenas nessa vida. Nós temos vidas futuras. Nós temos que esperar em Cristo também nessas vidas. Nós temos que fazer hoje aquilo que vai embasar essa vida futura. Lembrando que tudo nos é cobrado. Vos será dado de acordo com as vossas obras.
Então, o que nós fazemos aqui, nós vamos receber lá. Ou nós vamos ser glorificados por isso, ou nós vamos ser cobrados por isso, mas será a continuidade da situação. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou parar aqui, porque a gente vai entrar nas instruções dos Espíritos, e é grande, o capítulo é grande, não vai dar para fazer todo. Nós temos 3 minutinhos, 2 minutinhos. Então, eu vou parar aqui e a gente retoma numa outra oportunidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, gente, são muitos os motivos para a gente amar os inimigos. Como foi falado lá no início, a questão de ser considerado filho de Deus, como está lá em Mateus no início, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está no céu, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Então, ele aqui ainda recomenda que oremos. Oremos pelos inimigos, oremos por aquele que nos perseguem. Sejam eles, estejam eles encarnados ou desencarnados. A oração é a chave que nós temos para nos conectarmos com Deus. E assim como eu disse, que o sentimento de ódio chega até aquele irmão que está distante, seja encarnado ou desencarnado, a oração também vai chegar. Os fluidos que emanam de uma oração, dos bons sentimentos, das boas intenções para com aquela pessoa, chegam até ela. Então, devemos orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Alguma colocação? Então, eu vou pedir à nossa irmã que coloque o hino de encerramento e a nossa oração. E numa próxima oportunidade, então, nós damos continuidade ao estudo deste capítulo. Uma boa noite a todos. Amor é a força da vida que cedo. A cruz é o sinal do caminho que Deus por primeiro traçou. Pensando em tuas palavras, eu venho seguir-te, Senhor, cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. O mundo inteiro é mensagem que Deus deixou. Eu vou abrindo passagem para ouvir o que Ele ensinou. Pensando em tuas palavras, eu venho seguir-te, Senhor, cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. Cantando na roda da vida o amor que sofreu e ficou. E assim, querido Jesus, estamos encerrando esse nosso encontro, onde vários irmãos se reuniu para participar do estudo da noite de hoje. Tenho certeza que algo que ouvimos hoje tocou a sensibilidade de cada um de alguma forma. Porque quando ouvimos os estudos sobre os vossos ensinamentos,
toca a nossa alma e nos enche de coragem e sabedoria para saber lidar com as situações do dia a dia. Quando olhamos para trás, já conseguimos perceber que alguma coisa já não nos compete continuar fazendo. E isso é muito importante para nós. E quando olhamos para frente, nossa, como ainda temos que percorrer. Mas não tem problema. Hoje já não queremos estacionar. Queremos continuar seguindo em frente sempre. E uma das razões, Senhor, é saber que o Senhor acredita no potencial de melhora de cada um de nós. Sabemos, querido Jesus, que estamos no lugar certo, na hora certa, na família certa, porque houve um grande planejamento para que tudo isso acontecesse. Que não permitamos atrapalhar esse grande projeto que é a reencarnação. Que a gente cresça espiritualmente, para quando formos avaliados, a gente possa tirar uma nota melhor. E assim, a gente possa cada vez mais nos sentirmos em condições de ajudar o nosso próximo. Cresçamos sempre na sabedoria e no amor evangélico. E a paz de Deus reinará em nossos corações, fazendo-nos gratos até pelas pedras e buracos que presentemente enfeiam o nosso caminho. Obrigada, querido Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor. Que a gente possa parar e refletir sobre tudo, Jesus, que tem acontecido em nossa vida. E que a gente possa sempre, Jesus, desejar cada vez mais nos melhorar. Que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça em nossos corações. Que assim seja.